Gente, que alegria estar aqui. Quando a Jaque me chamou, eu primeiro levei um susto, né? Falei, meu Deus, que responsabilidade. Porque a minha vontade, na verdade, é sentar com cada um de vocês, né? Até os homens aí, e tomar um cafezinho e conversar. Conversar sobre a vida. Porque, assim, a gente que é um pouco mais jovem, porque depois dos 30 a gente já começa na carreira, né? Combater o bom combate. Mas a gente que é um pouco mais jovem, vai chegando a uma certa maturidade da nossa vida, que a gente entende que a gente precisa de vocês, que a gente precisa aprender com vocês. Eu e o Léo, a gente tem o privilégio de ser discipulado pela pastora Nádia, que para mim é uma grande honra, uma pessoa com tanta experiência, passar aquilo que ela tem aprendido para a gente, nossa. Então, a minha vontade era o quê? Sentar e aprender, né? E aí eu falei, gente, o que eu vou falar para eles? Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo é tão fofinho, né? Ele já estava colocando uma palavra no meu coração fazia tempo. E eu falei assim, uau, é sobre isso que eu vou falar com elas e com eles, né? Tem homens também aqui. E quando a Jaque perguntou qual é o tema, eu falei, ai, estou orando, estou pensando, a apresentação tá no ponto? É com você? Quando a Jaque falou, qual o tema? E eu pensei, eu falei assim, vai ser esse. Um legado duradouro. Mas antes, eu queria me apresentar. E aí eu vou botar, o Douglas vai botar ali uma fotinha, porque para quem não me conhece, tem gente que já me conhece aqui, né? Mas para quem não me conhece, a Jaque falou, meu nome é Ilana, é um nome diferente, mas aos poucos vocês se adaptam. Sou casada com o Léo, esse bonitão aí, o homem mais bonito dessa igreja, que fez o louvor aqui. Pastora Nádia chama ele de tangedor, né? Tangedor, para quem não sabe, era aquele, né, músico que tocava ali enquanto o rei era assolado por alguns espíritos maus, ele tocava e os espíritos maus iam embora, então é o nosso tangedor da manhã. E eu sou a mãe da Ana. A Ana estava pronta para vir para a igreja, porque a Ana é muito crente, gente. Ela vai para a gente para tudo quanto é lugar, a gente carrega ela. Só que minha mãe chegou na hora que a gente estava indo embora, e aí, né, coração de vó, a gente não aguenta, né? Eu falei, mãe, fica com ela então aí, curte um pouquinho a neta. E eu queria mostrar uma fotinha para vocês da minha família, porque eu sempre tive esse desejo, esse sonho. Já viu o palestrante quando vai dar palestra que mostra a foto da família, gente? Estou realizando meu sonho aqui com vocês hoje, hein? Daqui a pouco vai aparecer aí, ó. Olha que, vê se não é uma família linda. Pode passar. Olha só. É ou não é, gente, uma fofolete, minha filha? A cara do pai, né? A gente vira máquina de xerox e agradece a Deus. Bem, começando a palavra. Essa palavra surgiu porque o meu marido agora não, já tem bastante tempo, né? Estuda investimentos. Os homens, de repente, vai saber, né, um pouco mais sobre isso, tem estudado investimentos financeiros. E vendo uma entrevista de um grande investidor financeiro chamado Luiz Barsi Filho, que é um cara aí bilionário, ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele falou a seguinte frase: a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a própria geração. Ele, é claro, estava falando sobre dinheiro, sobre bens materiais. Mas quando eu ouvi essa entrevista, eu pensei, uau, que frase altamente bíblica. Porque se a gente pega essa frase e joga para o reino espiritual, a gente consegue entender a dimensão da importância que nós precisamos investir nas pessoas ao nosso redor. Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo, é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Pode passar o slide, eu até fiz aqui a apresentação. No capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que diz, vou ler aqui com vocês. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confiem a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O que Paulo estava falando para Timóteo aqui? Olha, você ouviu falar de Jesus, você foi o meu discípulo, você testemunhou de muitas bênçãos, mas chegou a hora de você se fortalecer em Deus e de você passar isso para outras pessoas. E o que Paulo estava falando? Olha, Timóteo, chegou a hora de você transmitir um legado. A minha filha, a gente está na disputa lá, qual vai ser a primeira palavra que ela vai falar, né? Papai, mamãe, vovó, fica todo mundo na cabeça dela. Mas eu acho que eu vou ensinar ela a falar legado, gente. Né? Porque assim, quem sabe, dessa maneira, ela começa a aprender que é mais importante a gente deixar algo para
a pessoa do que consumir algo, né? É muito importante a gente aprender a dar algo que vai permanecer para sempre, um legado duradouro. E porque legado não é a gente ter muito filho, né? Tem gente que pensa que legado é a gente ter 13 filhos. Na minha célula tem uma membro que ela tem 13 irmãos. Nossa, esse pai e mãe deixou um legado para essa geração. Não, mas não é isso. Legado não é fazer viagens caras e boas. Legado não é ter muito dinheiro para dividir com muitos filhos, como é o caso desse bilionário. Porque tudo isso passa. Tudo isso acaba. O legado é algo que ultrapassa o mensurável. Ele ultrapassa as convenções financeiras todas que nós podemos ter. O verdadeiro legado é olhar sobre a ótica de Jesus para as coisas, as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. E se eu pudesse falar algo para você, que você pudesse investir com todas as suas forças, com tudo que você tem, para que você possa ter um legado que você vai ser lembrado ao longo de muitos anos, existem duas áreas que o apóstolo Paulo deixa ali para Timóteo, muito explícito, que você pode investir, que você vai ter um retorno abundante. Olha o que diz lá no versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em quem? Em Cristo Jesus. A primeira área que você deve investir, que você vai ter um retorno duradouro, é na sua vida com Deus. É conhecer a Jesus. O seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas são as duas áreas que vão fazer com que você tenha um legado duradouro. E quando a gente fala em relacionamento com Deus, a gente pensa que é muito difícil. Principalmente para quem é novo na fé, acha que ouvir a voz de Deus, sentir o Espírito Santo é algo que é só para quem é muito santo, não peca nunca. Mas, pelo contrário, a presença de Deus a gente consegue sentir nos mínimos detalhes da nossa vida. Numa oração, como da dona Iracema. Aliás, dona Iracema, a senhora está convidada para um cafezinho na minha casa, para essa calmaria assim, ó, invadir minha casa. Que paz, que serenidade, né, gente? Eu vou chegar um dia assim, né, dona Iracema? Vou conversar com a senhora muito, vou pegar essa serenidade. Amém. Só que não, irmã. Sou professora, gente. Já viu alguma professora serena? Não existe professora serena, professora elétrica, né? Mas, enfim, o nosso relacionamento com Deus vem dessa convivência também com as outras pessoas que transmitem Deus para nós, né? A nossa leitura bíblica diária. A leitura bíblica, ela é uma batalha espiritual. Para nós chegarmos a abrir a nossa Bíblia, existe uma guerra espiritual que a gente trava até a gente chegar nela. Eu li um livro uma vez de um pastor, que ele fala o seguinte, para ele conseguir criar o hábito de leitura bíblica, no início da caminhada cristã dele, o que ele fazia? Botava o celular dele para despertar sempre no mesmo horário, para ele fazer a primeira coisa, fazer devocional. Só que ele botava o celular no corredor. Porque ele teria que sair da cama para poder tirar o despertador que estaria tocando ali sem parar se ele não chegasse no celular. Na época nem era celular, né? Era despertador, né? Aqueles bem barulhentos. E aí ele já saía e ele já ia para onde? Para a cozinha fazer o café, porque ele já sentia o cheiro do café, já meio que acordava ali, e aí já pegava a Bíblia para ler. Chegou um tempo que é como malhar, né? Você cria aquele hábito e quando você vê, você já não vive mais sem. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. É um hábito. É uma cultura que a gente vai criando ao longo do tempo e quando a gente percebe, a gente já não consegue ficar sem. A gente quer o tempo todo, a gente quer o tempo inteiro, a gente baseia a nossa vida na Bíblia. Leituras de livros evangélicos de autores que edifiquem a nossa fé. É uma maneira que a gente tem de manter investimento na área espiritual, na nossa vida com Deus. E isso eu tenho certeza que vocês fazem, porque eu percebo a presença de Deus quando eu entro nesse lugar. Amém? Agora, tem uma outra área que a gente precisa investir e que Paulo deixou bem claro para Timóteo, porque para o legado se concretizar, ele precisa chegar na vida de outra pessoa. É como uma corrida de revezamento das Olimpíadas, né? Tem aquele bastão, a pessoa corre até determinado ponto, dá todas as suas forças ali naquele caminho, naquele trajeto. Quando a pessoa já não está aguentando mais, a pessoa passa o bastão para o outro, que está renovado e continua a corrida até chegar no destino. É assim que é a nossa vida. A nossa vida precisa ser como essa corrida, de levar o bastão a outro. E ele fala, porque ele precisa passar, olha no versículo 2, a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a
outros. Ou seja, não pode parar ali. Nós somos a geração que encontramos a Jesus, mas nós precisamos transmitir essa geração, a outras pessoas ao nosso redor. Mas você pode me perguntar, Ilana, para quem que eu vou transmitir esse bastão aí? Quem são essas pessoas que eu vou pegar e vou transmitir o legado duradouro que Deus tem para a minha vida? Então, eu quero citar 3 tipos de pessoas que você pode e deve investir para esse legado duradouro permanecer por anos. A primeira pessoa que você pode e deve investir são os nossos irmãos da fé. Porque a gente pensa que está dentro da igreja não precisa de cuidado, não precisa ser levado na palavra. Pelo contrário, os irmãos da fé são aqueles que não deixam a chama apagar. São aqueles que pegam a palavra, se juntam ali, né? Fazem aquele fogaréu para poder sair daqui e transmitir a outras pessoas. A sua vinda à igreja não é em vão. A sua vinda aos cultos de domingo não é em vão. Você olhar para um irmão, dar um abraço e falar, nossa, que bom que você está aqui, bom dia, não é em vão. Existem pessoas reparando você, estudando você e você nem sabe. E eu vou dar um exemplo disso, um exemplo muito conhecido para a gente. Pastor Miguel. Quem aqui conheceu o Pastor Miguel? Tem como você falar para mim que o Pastor Miguel passou por essa igreja e não deixou um legado? Porque eu lembro, todas as vezes que eu passava, ele me abraçava, ele dava um bom dia. E eu falava assim, gente, esse homem vive na igreja. Eu acho que ele mora num container desses, porque você virava no bebedouro, ali estava o Pastor Miguel. Não é verdade? E ele deixou um legado. Um legado que eu e Lana nunca mais vou esquecer. Eu chorei a morte do Pastor Miguel. Mas eu pensei assim, eu quero ser como ele. Eu quero que as pessoas lembrem de mim. Eu quero que o meu legado fique. E os irmãos da fé, eles fazem isso com a gente. Porque tem gente que pensa assim, mas eu fico tanto tempo na igreja, mas aqui só tem gente crente. Você pode transmitir o seu legado para essas pessoas. Vou dar outro exemplo aqui, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas eu tive o privilégio de conhecê-los. Os pais da Cíntia Gomes, o seu Secone e a dona Aide. Homem e mulher de Deus. Pensa num casal assim que eu falava assim, amor, eu sempre falei, agora eu falo ainda mais. Quando a gente envelhecer, nós não seremos como ele. Porque todo domingo de manhã, nós chegamos cedo, eles já estavam aqui, sentadinhos sempre no mesmo lugar. Para quem os conhecia sabe que eles sempre sentavam ali na lateral, que era próximo de onde a gente sentava. E eles vinham para o culto, naquele domingo de manhã, saíam de mão dadas. E eu sempre falo para o Léo e falo até hoje, né, amor, a gente vai envelhecer assim, indo para o culto, de cabelinho branco, servindo ao Senhor. Então, são pessoas que não precisavam pregar para mim, mas que eu estava ali observando, e eu falava, eu quero isso para a minha vida. Isso é ou não é um legado duradouro? Então, não menospreze, não esqueçam dos irmãos da fé, aqueles que você está todos os dias. Segundo tipo de pessoa que você pode alcançar, deixar um legado duradouro, são os irmãos que não conhecem a Cristo ainda. Pessoas do seu meio social, amigos, de repente, da academia, de um lugar que você vá com frequência, do trabalho para os que ainda trabalham, né, ou já trabalharam e aquele amigo não conheceu a Cristo. O Senhor, ele nos planta em determinados lugares, em lugares específicos, para que nós façamos a chama dele se acender ali. Às vezes é um trabalho de formiguinha, né? Bem cansativo. Você vai ali dando as pinceladas, vai falando com a sua vida, com as suas atitudes, com atos de fé. E aí, quando você percebe aquela pessoa, já fala, você tem uma coisa diferente. O que você faz? Você é de qual religião? E aí você fala, apresenta Jesus através da sua vida. O meu avô, eu vou falar um pouco do meu avô aqui hoje. Mas o meu avô, ele foi um homem de Deus, eu vou contar um pouco da trajetória dele para vocês, mas ele conheceu a Jesus, na verdade era o meu bisavô, né? Eu falo vô, mas é bisavô. Ele conheceu a Jesus através dos patrões deles. Meu bisavô trabalhava na roça, os patrões deles eram da presbiteriana, e um dia chamou ele para ir à igreja. Falou, poxa, você não quer ir à igreja? Falou de Jesus para o meu bisavô, e o meu bisavô aceitou Jesus na casa dos patrões deles. E foi um grande homem de Deus, serviu a Deus até seus últimos dias, porque os patrões deles, em algum momento, olhou para aquele empregador, né, para aquela pessoa que estava ali trabalhando com eles, empregado, e falou, olha, eu quero falar de Jesus para você.
Então, a gente sempre tem pessoas ao nosso redor que não conhecem a Cristo. Se você não tem, pede a Deus para ter. Porque é muito importante que nós estejamos no meio, em ambientes que não tenham pessoas que conheçam a Cristo, para que nós possamos incendiar essas pessoas. Não sermos influenciados, mas influenciar. Isso faz total diferença. Quando eu vim para Iba, né, que nós ficamos um tempo sem congregar numa igreja física, e quando eu conheci a Iba, no meu trabalho, todo mundo soube que eu estava vindo para Iba. E, inclusive, eu carreguei uma galera para Iba. Da minha equipe, da minha sala de aula, que eu tinha algumas auxiliares, todas elas conheceram, fizeram visita, foram para a célula. Hoje tem uma que é líder de célula. Porque as pessoas precisam saber o que você tem de diferente e querer isso para a vida delas também. Bem, agora eu quero falar de um terceiro tipo de pessoa que você pode, deve e ainda mais investir para deixar um legado duradouro. A nossa família. A gente, muitas vezes, não acredita naquilo que Deus pode fazer na nossa família através de nós. Eu tenho uma discípula, que ela, quando estava no início da caminhada cristã, a gente foi fazer um discipulado. E aí, perguntando para ela, eu falei assim, e aí, amiga, o que você acha da sua família? Quando a sua família aceitar Jesus, como vai ser? Ela riu e falou assim, amiga, minha família é muito difícil, minha família veio de outras religiões, assim, não vejo como isso acontecer. Mas sabe como é, né? Eu já li uma vez na Bíblia um trecho parecido que fala assim, santo de casa não faz milagre. Aí eu falei, não, amiga, não é santo da casa não faz milagre, é o profeta na sua terra não tem valor, né? Mas ela entendeu, ela leu aquilo, ela pegou como verdade e falou, não, isso não vai acontecer na minha família, porque não tem como, é muito difícil. Por a gente conhecer tantos de perto, a gente pensa que não vai acontecer e a gente acaba, muitas vezes, deixando esse sonho de lado. Eu, uma época, cheguei a ponto de orar assim, Senhor, manda uma pessoa de Deus para evangelizar minha família, porque eu não estou aguentando mais, já não dá certo. Eu orei, gente, durante anos, assim, Senhor, envia aí um missionário, umas irmãzinha dessa do coque aí, que destrói assim, a vida toda, fala de cabeça para baixo, para pegar minha família de jeito. Eu orei muito, assim. Até que eu aprendi, vendo, que Deus é tão fofinho, que Ele quer usar você, exatamente do jeito que você é, e melhor, com todas as suas falhas, que a família sabe que você tem, mas é você que o Senhor vai usar para passar o bastão, para perpetuar o nome dEle no seu seio familiar. E é por isso que eu estou aqui essa manhã, para falar para você que a sua família tem que ser o seu celeiro do legado duradouro. Como eu falei, eu vou falar do meu avô. Pode passar o próximo slide? Acho que... deixa eu ver. Não. Pode deixar aqui. Por que eu botei isso aqui? Nessa segunda carta de Timóteo, que eu falei para vocês, logo no início da carta, se você abrir lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, lá no capítulo 5, Paulo está na prisão, ele está vendo que o tempo dele está acabando aqui. Ele lembra de Timóteo, que foi um discípulo que ele considera como filho. E aí, ele fala, olha o que ele fala logo no início, ele fala assim, a paz do Senhor Jesus, a paz seja convosco, aquela saudação toda de uma carta inicial, né? E aí ele coloca, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em quem, gente? Na sua avó Lóide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Gente, antes de Timóteo ser um grande evangelista, ser aquele que Paulo passou o bastão e falou assim, agora é a sua vez, ele foi o neto de Lóide. Ele foi o filho de Eunice. De repente, na época a mulher já não era valorizada, já não era nem contada, né? Mas elas exerciam um trabalho de não deixar a chama se apagar dentro da sua casa. As mulheres foram citadas ali. Paulo entendeu que Timóteo foi discipulado por mulheres cheias de Deus com fé não fingida. Na sua história também será assim. Na sua família vai ser aquela pessoa, pensa aí, naquela pessoa da sua família que não conhece a Jesus. Vai ser falado, quando for falado dele ou dela, vai ser falado, aquela neta de fulano, aquela filha de ciclano, aquela sobrinha de ciclano, ela é a pessoa que levou Deus para dentro da sua família.
E o primeiro versículo que eu li foi esse, para construir essa palavra. Mas começou a ruminar no meu coração, porque eu vivi isso na minha família. Como eu falei, eu tive um bisavô muito lindo. Passa aí a foto, acho que agora vai aparecer. Esse é meu bisavô. Eu falo do meu bisavô, mas a minha bisavó também era uma lady, assim, tipo a dona Eunice, né? Loura, dos olhos azuis. Agora ele já estava com o cabelo em branco, né? E o meu bisavô, esse homem lindo de Deus. Eu, quando era criança, a gente, né, de cidade pequena, acho que agora ainda acontece, mas é com menos frequência pela nossa vida corrida. Mas a gente vive na casa dos parentada, né? Então vai para a casa da avó, vai para a casa da tia, passa o final de semana. Então eu cresci nesse ambiente. E o meu bisavô morava numa casa muito humilde, mas quando a gente chegava lá, ele falava: quer um cafezinho? O cafezinho dele era chafé, que a gente falava, né? Porque até criança podia tomar de tão ralinho que era. Mas ele fazia um cafezinho para a gente. Então, casa de avô, para mim, lembra cheiro de café. Acho que é por isso que eu sou tão viciada em café hoje. E dava umas bisnaguinhas para a gente, uns biscoitinhos para a gente. Era só isso, gente? Não. Meu bisavô sentava na cadeira de balanço dele e cantava: alvo mais que a neve. Eu sabia todas as musiquinhas da harpa, porque o meu avô ficava na cadeira de balanço dele com a mãozinha cantando. Na época, para mim, isso fazia diferença? Não, estava brincando com minhas primas. Eu queria era comer o café, tomar o café e comer os biscoitinhos. Só que hoje eu percebo que ele deixou um legado. Eu percebo que ele estava naquela cadeirinha profetizando naquele quintal. Eu percebo que ele estava ali em oração pela nossa vida. E como isso foi importante na vida da minha família. A nossa conversão foi cedo. A gente, cidade pequena, né? Queimados. Alguém conhece Queimados? Ninguém, né, gente? Ah, conhece, irmão? É mais novo, né? Queimados fica depois de Nova Iguaçu, gente. Baixada Fluminense. Vai, pega, esquece que está na Dutra e vai embora. Era lá que eu morava, né? Onde aconteceu todo esse movimento. Então, onde Deus me tirou, hein? Ô, Jesus, brincadeira. Volta aqui. Então, amo aquela cidade. Então, o meu bisavô, ele estava ali profetizando na vida da nossa família. Só que, apesar da gente ser apresentado ao Evangelho de uma maneira muito sutil, porque ele era um pastor não de púlpito, mas de vida, a minha família era uma família que queria viver muito intensamente. Acho que a década de 90, né, de 80 e de 90, foi uma década muito assim. As pessoas queriam viver muito intensamente a vida. Então, naquele mesmo quintal que ele profetizava vida, paz, era um quintal que tinha muita bebedeira, tinha muitas festas até altas horas da noite. Isso entristecia muito o coração do meu avô. Mas a gente não tinha muita noção daquilo, né? Até que meu avô partiu. Eu falo vô, mas é biso, tá, gente? Meu avô partiu. Quando meu avô partiu, eu percebi que ele era diferente. Porque eu comecei a entender na minha adolescência o significado do evangelho genuíno. Conversando com minhas primas, não tem como a gente não se emocionar falando do vovô Natalino. Ele foi a coluna de fogo, como no deserto, na nossa família. Então, o vovô Natalino partiu, as suas filhas se casaram, formaram sua família, as suas netas cresceram, se casaram, algumas, outras ainda não, mas vão se casar em breve, em nome de Jesus. E eu falei assim, quando eu comecei o seminário, eu falei assim: Senhor, eu fiz o seminário aqui da igreja, né, teológico, junto com o Léo, e eu falei assim: Senhor, eu estou aqui num seminário com um legado que começou lá no meu bisavô, ele nem imaginaria isso, apesar de profetizar. Teve uma festa de aniversário, ele era tão querido na igreja dele, que eles fizeram uma festa de aniversário para ele, perguntaram para ele assim: se eu quer falar alguma coisa, ele quero. Estava toda a família na igreja, gente, aquele evento foi demais. E ele falou assim: eu quero falar que eu estou aqui, mas o meu maior desejo é que toda a minha família conheça Jesus e sirva a Ele. Naquela época não tinha possibilidade. Aliás, a gente foi para a igreja com barriguinha aparecendo, mas estávamos lá. Só que ele profetizou, ele teve um ato de fé. Já tinha se passado muito tempo, ele já tinha os cabelinhos brancos. Ele faleceu. Mas a palavra que ele declarou se cumpriu na nossa vida. Eu e o Léo hoje nós somos supervisores de células. Essas primas e tias que queriam viver a vida hoje, pode passar o próximo slide. Ah, tá lá. São batizadas. Aquela lá do canto é minha tia, que viveu dentro da mesma casa que ele durante anos, teve a vida
restaurada completamente. Essas outras que estão aqui na piscina são as minhas primas, filhas dela, que moram naquele mesmo quintal ainda, lá em Queimados. E o Senhor é tão fofinho que, olha, gente, abriu uma célula naquele mesmo quintal que eu acabei de falar para vocês, que ele profetizava. Abriu uma célula da nossa igreja, mas da igreja filha, lá de Nova Iguaçu. Porque a minha prima se batizou aqui com a gente, mas ela mora em Queimados, então fica mais próximo a Iba de Nova Iguaçu. Somos uma grande família, né? E todas as minhas tias, todas as filhas, né, do meu avô estão indo para essa célula. Aí a minha amiga supervisora Fernanda, lá de Nova Iguaçu, falou assim, amiga, a gente está no impasse, né? Porque era para ser uma célula jovem, mas o que vem de gente da sua família virou célula de adulto, virou célula mista. Eu falei, glória a Deus, porque o Senhor ele faz a obra como Ele quer. Qual é o nosso passo? Profetizar, acreditar. De repente, na sua família, você tenta falar, você tenta evangelizar e parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Mas tem algo que eles não podem deixar de receber de você. A sua oração, o seu ato de fé, a sua palavra profética. E isso fica no reino espiritual. De repente, os seus olhos não vão ver. O meu avô natalino não viu isso. Mas eu acredito que quando a gente chegar lá no céu, vai ter um telão gigante. E ele vai ver o que ele plantou e a colheita que ele recebeu. Porque hoje, com essa célula plantada naquele quintal, muitas outras vidas vão aceitar Jesus ali. Então, eu quero te dizer para você não desanimar. O legado duradouro que Deus vai implantar na sua vida, esse start que eu vim aqui abrir os seus olhos nessa manhã, é para te dizer que muitas vezes o trabalho desse legado, ele não é feito com aplausos. Ele não é feito nos grandes holofotes. Ele é feito quando ninguém vê, naquela lágrima que você derrama por aquele que você ama, por aquele milagre que você espera há tantos anos, por aquilo que você está plantando hoje que você ainda vai colher e vai ser muito além do que você possa imaginar. Então, que em nome de Jesus, nessa manhã, você tenha consciência de que você é especial e você foi plantado naquele lugar para frutificar e você já está frutificando, mesmo não percebendo. Curve sua cabeça que eu quero orar por você nessa manhã. Santo Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos resgatou em algum momento da nossa vida e nós aprendemos e acreditamos que não é para parar em nós. Nós cremos, Senhor, que cada lugar que nós pisamos os nossos pés, cada lugar que nós estamos plantados, Senhor, é porque o Senhor tem um propósito muito maior. É porque o Senhor quer alcançar muitas pessoas e vai ser através de nós. Senhor, nos dê paciência, nos dê mansidão, nos dê sabedoria para alcançar aqueles que o Senhor quer alcançar. Nos dê palavras proféticas, nos dê atos de sabedoria, nos dê condições, Pai, para deixar memórias na vida de pessoas que o nosso legado possa se perpetuar, Pai, durante milhões e milhões de anos, Pai, de geração em geração até a sua vinda, Senhor, porque nós cremos que muito mais o Senhor tem e crê para a nossa vida.